Pera aí, rapidinho, deixa eu falar um negócio. Ô, Tati! Ô, Tati! Ô, Tati! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal Neymar Vitor Pares, com um convidado super especial, né? Eu acho que ele já está assim, chateado um pouquinho, né? Porque a gente chama ele 3 vezes para fazer a mesma coisa. Que nada! Mas tudo tranquilo. Nós vamos falar hoje com o Rodrigo Mendes. É Mendes ou é Mendes? É Mendes, né? É Menfer. Rodrigo Menfer. Rodrigo Menfer. Vulgo Rodrigão. Pronto, mais fácil. Tá brincando. Aí você fala, nossa, é internacional. Não, é Mendes Fernandes, tá? O Lima Duarte pode mudar o nome dele, eu não posso mudar o eu, pô? O mais conhecido como Doutor Meia-Noite, e agora, né, um novo projeto aí, né, do canal Super Blind Fighters, né? A ideia hoje é que nós conversamos um pouquinho sobre tudo isso, né? Como é que conhecendo um pouquinho da história do Rodrigo, né? Como é que foi essa questão da deficiência visual, questão da família, questão do trabalho, questão dessa paixão por games, né? Como vocês já viram anteriormente no canal, nós falamos com o Lei Demolidor, né? Que é do canal Lei Demolidor, com o mesmo nome, né? O Wesley Palmeira, do Lei Demolidor, né? Que fazendo um merchan do amigo, né? Do parceiro. Boa, irmão de deficiência. Então, hoje nós estamos falando com o Rodrigo, Doutor Meia-Noite, Super Blind Fighter. Canal Super Blind Fighters. Tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo. Vamos conversar um pouco aí sobre esse projeto, né? O Super Blind Fighters, né? Que começou aí nesse ano, né? Antes era o Doutor Meia-Noite. Se você jogar Doutor Meia-Noite lá, você encontra aí no Super Blind Fighters. Mas esse projeto novo aí que eu comecei para justamente chamar a galera que tem deficiência visual para participar também de um canal de entretenimento, um canal voltado para games, para filmes, né? Mas vamos conversar um pouquinho como é que a gente chegou até lá. Isso é só um aperitivo para a gente do que está por vir aí. Então, assim, entendendo um pouquinho, você é deficiente visual, certo? Total ou parcial? Como é que... Assim, a gente queria saber um pouquinho dessa questão da deficiência, como foi toda essa parte, primeiramente, da deficiência com você, né? E aí depois a gente vai desmembrando um pouquinho da vida do Rodrigo, dos pormenores. Como é que foi? Como é que é? Fica um pouquinho melhor para o vídeo. Perfeito. Bom, eu tive problemas de visão aí desde o começo da minha vida, né? Eu nasci com catarata congênita, né? Que fez com que eu, novinho, já tivesse que passar por uma cirurgia, né? Mas, naquele tempo, essa cirurgia acabou não sendo o estopim de tudo em relação à minha deficiência, não. Eu tive uma cirurgia que, enfim, acabou fazendo com que eu fosse o garotinho do óculos no colégio, né? E aí, né, eu fui crescendo aos 12 anos de idade, brincando de bola, né, no recreio, né, no intervalo ali. Eu acabei escorregando, né, no colégio, batendo a cabeça e tendo o primeiro de vários descolamentos de retina. Eu tive descolamentos de retina e acabei sendo levado aí primeiro para um médico aqui da minha cidade, né? Que na época falou para mim que esse garoto aí de 12 anos está com frescura, entendeu? Ele está querendo chamar atenção, né? E algumas semanas depois eu fui no Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Oftalmologia, o IBOL, e lá descobriram que a minha frescura era um descolamento de retina que já tinha comprometido mais de 60% ali do meu campo visual, né? E aí eu fiz a operação de descolamento de retina, né? Foi bem complicado nos meus 12 anos, porque naquela época, né? Não vou denunciar a idade aqui, né? Nossa, quantos milênios atrás. Lá vai fumaça, né?
Mas nos meus 12 anos, o procedimento de descolamento de retina era basicamente você colocava um gás, né, no olho, né, e aí, a partir daí, você tinha que ficar com a cabeça abaixada, né, para que o gás pudesse subir e colar a retina, né. Então, aos 12 anos de idade, eu me vi com uma criança tendo que ficar num quarto de hotel, né, porque o procedimento foi feito no Rio e eu moro na Serra do estado do Rio de Janeiro, e eu não podia subir por causa de oscilação de pressão. Então, eu fiquei quase um mês aí no hotel, né, numa pousada, com a cabeça baixa, uma criança de 12 anos com a cabeça baixa, colocando a televisão do quarto no chão, né, e eu tendo que ficar com a cabeça baixa e não podendo levantar. E aquilo, claro, né, fora a dor que era o procedimento cirúrgico, eu ter que ficar ali com aquele tempo com a cabeça baixa me fez doer o pescoço, as costas, e foi um procedimento nada agradável para uma criança de 12 anos, né. Não satisfeito, depois que eu escolhi a retina, né, do olho direito, algumas semanas depois do processo de pós-operatório, eu escolhi a retina do outro olho, né? E assim, subsequentemente, eu fui tendo vários descolamentos de retina ao longo da minha vida, né? Esses descolamentos de retina, eles acabavam não impactando muito na minha questão visual. Eu sempre mudava muito o grau, né, dos óculos, né? Cheguei a ter aquele fundão de garrafa, né? Que era horrível para as meninas, né? Mas de qualquer maneira eu só tinha mudança de grau de óculos e conseguia enxergar relativamente bem, né? Mas aos meus 20 e poucos anos, né, eu tinha entrado para capoeira, eu formei na capoeira, fui professor de capoeira, dei aulas de capoeira, cheguei aí para fora do país, morar fora do país, fui para a França para dar aulas de capoeira, né? E já tinha minha vida praticamente estipulada de que seria com a capoeira, né? Eu cheguei a começar a faculdade de Educação Física para dar complemento, né, à formação como professor de capoeira, mas aos 20 e poucos anos, numa roda de capoeira, eu acabei, foi aquela vai para a esquerda que eu vou para a direita, vai para a direita que eu vou para a esquerda, acabei tomando uma pesada na cabeça, né, que fez com que eu desmaiasse, né, por algum tempo, e quando eu acordei, eu me encontrei no estado onde eu estou hoje. Eu tive a perda total do olho esquerdo, né, eu só tenho presença de luz, e tive aí, hoje eu estou com cerca de 8% de acuidade visual na vista direita, né? Então, a partir da capoeira foi quando eu tive uma perda considerável de visão, e aí foi quando eu tive que me reestruturar, né? E aí começar a entender o significado da bengala, né? E começar realmente a me definir como um deficiente visual, uma pessoa com deficiência visual. Só para dar um spoiler aí, gente, assim, né? Quando eu fui entrevistar o Rodrigo, quando eu fui falar com ele a respeito dessa entrevista, né? Que era super legal a história dele, queria conhecer um pouquinho melhor, né? Assim, por conta de algumas coincidências que eu achava que eram algumas. E a princípio não era nem nada relativo à própria deficiência, né? Era muito a questão voltada à formação dele, né? E o Rodrigo é psicólogo também, né? E eu falei, ué, nossa, você é psicólogo? Isso numa conversa. Tipo, eu tinha visto um vídeo no canal dele, né? E eu falei, caraca, mano, esse cara tem uma fala muito assim, nossa. Nossa, parece profissional falando. Peraí, deixa eu trocar ideia com ele, né? E eu fui ver que ele era psicólogo também, e a gente começou muito a trocar muita ideia. Eu falei, tá, velho, gente, nossa, isso a gente tem em comum, né? Aí ele falou, nossa, eu nasci com catarata congênita. Eu falei, isso aí a gente também tem em comum, né? Ele Ah, eu tive descolamento de retina. Também tive descolamento de retina. Eu sei. Eu comecei a ter descolamento de retina porque eu tava jogando bola e tomei uma pancada.
oi? Falei, não, cara, para, você é aquele negócio, né? Tem o Aranha Verso, eu sou o Rodrigo Verso e você é o Neymar Verso. Eu falei, eu achei que tipo. E aí teve aquela música, Sobre as Nossas Cabeças o Sol, né? Sobre as Nossas Cabeças o Sol. Eu descobri que eu era seu clone, basicamente. A gente acabou descobrindo que a gente era clone um do outro. Porque, gente, é muita coincidência. A história, vamos dizer assim, eu estava ouvindo a história do Rodrigo, e assim, no dia que a gente estava conversando, no dia que a gente estava batendo papo, a minha sobrinha também estava junto, trocando uma ideia, e depois mas vocês estão falando de quem? Não, ele está contando a história dele. Não, ele está contando a sua história. Foi muito engraçado, né? E a gente começou a brincar. Eu falei, Rodrigo, qual que é o nome da sua mãe? Aí ele falou, não, minha mãe chama Tânia, né? Sua mãe? É Tânia. Só falta ter isso, né? Momento Batman e Super-Homem, né? Marta, Eu falei, tá, beleza. Não. Aí eu falei, ainda ficou aquela, tá, e o pai? Como é que é o nome do pai dele? Se não é a mãe, eu acho que é o pai. Mas, infelizmente, eu não posso dizer que eu fico feliz de a gente ter coisas em comum, né? Nesse caso, infelizmente... É aquela coisa de, nossa, que legal, gente, tem muita coisa em comum. Não queria ter tanta coisa, não. Agora eu vendo você falar dessa questão aí de gás, que coisa do olho, eu passei pela mesma coisa. Ficar um mês com a cara enfiada, deitando no pulso, tendo que comer com a cabeça enfiada no chão. Complicadíssimo. Não, por isso que eu tô falando, ele é muito. Eu sou muito clone dele, ele é muito teu clone. Mas e aí, Rodrigo, como é que foi depois essa questão de adaptação? 21 anos, você se tornou deficiente visual, total, bengala, que eu acho que é a parte mais dura dessa condição, né? Porque até então parece que você não assume aquela... Não, foi bem difícil para mim a adaptação como deficiente visual, porque eu era o cara da capoeira, o cara que saía, viajava, né? E morava sozinho no Rio, né? E aí eu vi que eu me vi numa situação totalmente diferente, né? Uma situação onde eu lembro muito um momento singular aí desse processo de deficiência, foi quando eu estava numa rua, que eu sempre andava nessa rua, e eu fui dar aquela corridinha, né, para passar do carro, né? Uhum. E veio um carro e me acertou em cheio. Eu dei a corridinha para cima do carro, basicamente, né? Uhum. E a partir dali eu comecei a ver que existiam coisas básicas que eu não conseguiria fazer, né, sem um tipo de assessoria, né? E eu fui muito relutante em relação a aprendizados necessários para pessoas com deficiência visual, né? Eu era o cara que fugia do Benjamin Constant. Para quem não sabe, Benjamin Constant é um instituto no Rio de Janeiro que dá toda a assessoria para pessoas que adquirem deficiências visuais, tanto ensinando o braille, né, ensinando orientação motora, né, com a bengala, né, ensinando diversas coisas necessárias para uma vida adaptada, né? E eu tinha vergonha, a verdade era essa, eu tinha vergonha de ir no Benjamin Constant, tanto é que teve um dia que eu toco violão, né, e tocava no Benjamin, né, aprendi algumas coisas no Benjamin de violão, e aí teve um dia uma apresentação lá no Benjamin dos alunos de violão, né, e eu não quis ir, né, eu não quis me misturar, né, a galera deficiente visual, então eu tive muito problema de aceitação pessoal, né, em relação à deficiência, e eu também acabei desenvolvendo uma certa depressão em relação a isso, né. Tem um momento bem marcante para mim, que eu vi que eu estava mergulhado já no processo depressivo, que foi quando eu estava em casa, né, fui dormir, aí eu já estava em casa naquele movimento de tudo escuro, né? Janela fechada, né? Tudo apagado, né? Só televisão acesa.
ele estava a televisão ligada, e eu fui dormir, acordei, né, e acordei com o Jô Soares, o programa do Jô. Falei, caramba, cochilei, né? E aí eu levantei. E, cara, quando eu me dei conta, eu estava vendo um programa do Jô do dia seguinte. Ou seja, eu tinha ficado 24 horas na cama, eu tinha ficado um dia inteiro na cama, né? Basicamente no escuro, deitado ali. E ali eu entendi que eu estava passando por um quadro depressivo sério, né? E que eu precisava de ajuda. Foi quando eu procurei ajuda psicológica, né? E fui fazer terapia, né, com a psicóloga, que foi responsável não só pelo processo de aceitação pessoal minha, mas também pelo meu amor, pelo meu interesse, pelo meu carinho pela profissão de psicologia, né? Que fez com que depois que eu passasse por todo o processo de psicoterápico, né, eu acabasse me interessando em também fazer a psicologia, né? E isso fez com que eu acabasse fazendo faculdade de psicologia para me formar como psicólogo e poder também ajudar pessoas como eu fui ajudado, né? Poder também trazer algum tipo de conforto emocional para pessoas como eu tive esse conforto quando eu mais precisei, né? E a psicologia foi super importante para mim nesse processo. Uma coisa que eu achei também muito interessante é que ao meu interesse pela psicologia foi muito nesse sentido, né? Eu achar interessante e achar curioso, como que uma pessoa completamente estranha a mim, não sabe da minha história, não sabe o que aconteceu, o que eu estou sentindo, não sabe. Basicamente eu chego ali uma pedra bruta para ela, né? E ela conseguiu extrair, né, de mim aquilo que nem eu acreditava que tinha. Né? E para mim é incrível, né? É incrível. O simples fato de estar ali, de repente estar tendo que ser atendido junto com um grupo de deficientes visuais, para mim também era um incômodo, né? Porque assim, eu não me via naquele mundo. Aquele mundo para mim não era meu, né? Por mais que eu estava tive esse processo de depressão também, e depois falei, não, eu tenho que correr atrás, até por conta de ter meus filhos também, né? Na época eu estava com a minha filha mais velha e com meu filho, um estava com 2 anos e o outro ia fazer 1. Então assim, eu falei, pô, como é que vai ser, né? Largar eles aí isso foi a referência para ele. E ela me acolheu e foi como uma segunda mãe, né? Então eu lembro da doutora Angélica, ela extraiu de mim aquilo que eu disse, como você está vendo isso? A minha doutora Tânia, né, o nome da minha mãe, nada freudiano, né? mas é realmente muito importante, foi muito importante, e acho que a psicologia foi importante para mim como processo terapêutico, mas também como processo acadêmico, né? Estudar a psicologia foi super importante para mim, né? E fez inclusive com que, bom, quando eu acabei a psicologia, para quem não sabe, você deve, né, escolher uma abordagem a seguir, né? E eu acabei escolhendo, eu fui do segmento freudiano toda a faculdade, e no final eu me encantei pelo existencialismo, né, de Sartre, de Heidegger e de Kierkegaard, né? E aí acabei me formando aí como psicólogo existencial humanista, né? O que fez com que eu tivesse um outro interesse, um outro amor aí pela filosofia, né? Porque a abordagem existencial da psicologia, ela tem uma base na filosofia, né? Todos esses caras que eu citei, né? O Sartre, o Heidegger, o Kierkegaard, são filósofos, né? Por natureza. E a partir daí eu acabei também fazendo a outra formação em filosofia, né? Para poder complementar não só a psicologia, mas também para poder me embrenhar aí no existencialismo, que é algo que eu achei fascinante, né? Então hoje eu acabei, bom, com a formação em psicologia, eu atendo, né,
tenho meus clientes, né, no processo de terapia, né, processo psicoterápico. Dou aula de filosofia, sou professor de filosofia de um colégio, né, faz um jabá aí, ponto de apoio, um abraço, né, né, que eu dou aula para aquela criançada, né, para aquela molecada que é um diferencial, né, é poder ensinar filosofia para uma galera jovem, né, com uma outra linguagem, né, poder falar da filosofia nórdica através do Thor, dos games, né, poder falar da filosofia grega através da Mulher Maravilha, né, então é bem legal isso. E também, né, por consequência da psicologia, a gente também tem que colocar pão na mesa para o filho, né? Acabei trabalhando hoje também no segmento de recursos humanos, do RH, né? Então hoje eu trabalho numa empresa de softwares, né, Alterdata, que tem um RH que eu acredito ser bem diferencial. Aliás, é uma empresa... Não estou fazendo propaganda aqui não, coisa, mas é uma empresa que tocou muito em mim, porque quando eu me lancei ao mercado de trabalho, né, eu tinha muito medo de como seria, né, dentre tantos medos que uma pessoa com deficiência visual tem, o mercado de trabalho é um claro, né, receio, né, e aí eu fui para essa empresa, né, cara, pensando assim, o que eu vou fazer no RH de uma empresa, né? E aí eu fiquei muito surpreso quando eu coloquei o pé na calçada da Alterdata e eu vi uma pista tátil, né? Para quem não sabe, pista tátil é aquele negócio que fica no chão ali, né? Aquele negócio emborrachado que você não sabe o que serve. Coisa ruim que só serve para tropeçar, né? Sabe aquela faixa azul que você tem mania de parar em cima e ficar lá... Exatamente. Né? Vê o cara em 15 minutos. Exatamente. Aquela faixa azul é a pista tátil que ajuda os deficientes visuais. E aí eu pude, através dela, ser conduzido para dentro da Alterdata, e lá dentro tem todo o aparato, tem a mulher falando no elevador, né? Primeiro andar, segundo andar. Eu falei, caramba, né? E fiquei muito feliz de ver. Opa, aqui é diferenciado. Aqui é diferenciado, né? Fiquei muito feliz de ver que eu tive um respaldo para acessibilidade nessa empresa, né? E isso fez com que, claro, eu pudesse me inserir no mercado de trabalho de uma forma muito mais fácil, né? Então só para sinalizar, viu, pessoal? Eu também trabalho em RH. Sobre nossas cabeças o sol. Realmente é o espelho um do outro. Que bom, fico feliz de poder ser um reflexo aí seu. Fico muito feliz mesmo. Mas e aí é isso. Então hoje eu tenho essa formação como psicólogo, né, professor de filosofia e também trabalhando no RH de uma empresa de softwares. São as coisas que... Isso é para provar que deficiente visual pode trabalhar, tá, galera? Não precisa só ficar dependente de recursos do governo. Exatamente, pode trabalhar, tá? Eu tô melhor que o Julius, eu tenho 3 empregos, não 2. Isso, então... para deixar isso bem claro. Então dá para trabalhar, cara. Os cegos podem trabalhar, tá? É bem importante salientar isso. Essa historinha de vou ficar em casa, não, porque eu sou deficiente, não, isso não cola mais, tá? Colava lá nos anos 70, anos 80. Agora. Até porque se eu não trabalhar aqui, a mulher mata, tá? A mulher me mata. Fala, vai trabalhar, rapaz. Então tem que... É aquela, se você ficar em casa, você vai ser chamado de vagabundo tanto quanto o... Exatamente. Minha mulher aqui é acessível, inclusive, nas broncas, entendeu? Isso, tem bronca acessível também. Exatamente, tem que pagar o leitinho do bebê aqui, tem que pagar o traquininhas da filha, então tem que colocar na mesa, né? Sim. Eu acho que, assim, um ponto que você tocou bem legal, Rodrigo, né? E o Rodrigo também, né, pai de família, né, casado, tem 2 filhos, né? Acho que é importante, né, a gente trazer isso também, né? E só para pontuar também para os filhos, né? Então, mas deixa pra lá. Porque assim, né, uma coisa a gente não combinou, né? Porque ele tem 2, eu tenho 2. É que começou muito streaming, Netflix, Amazon, Disney, aí por isso que eu...
trazer um pouquinho também da família para o nosso bate-papo, como é que foi, né? Você ali, deficiente visual, sozinho no mundo, né? Tendo seus desafios, rompendo suas barreiras, de repente, pá. É aqui. Como é que começou essa história aí? É aqui, ó, deficiente, sozinho, vou encontrar quem? Deficiente, pô, tem que procurar, tem que procurar uma outra mulher cega para viver, né? Tipo... Só vou encontrar se alguém me encontrar, se não... Exatamente, né? Tem que encontrar uma outra deficiente visual para ser feliz, né? Isso. Né? Não dá para um cego encontrar uma mulher que enxergue, né? Eu vou ficar sozinho, sem ninguém, né? Porque cego não tem sex appeal, pô. Cego não é um cara que pode ser atraente a ninguém. Não, Zé, porque você não pode ser só deficiente, né? Você tem que ter uma deficiência combo, né? Que você tem exatamente. Que ser deficiente, feio. Exatamente. Não, mas mesmo feio eu consegui me sair bem. Então, mas eu acabei como deficiente procurando, depois de diversas frustrações, né, diversos caminhos errados amorosos, né, eu acabei recorrendo a, como diversas pessoas fazem, né, ao relacionamento, ao encontro, aos aplicativos de relacionamento, né? O Tinder, né, galera? O Tinder, vai. Joga logo. E aí eu me vi assim, como é que um cego vai procurar alguém no Tinder, né? Desviar pra direita, pra esquerda, se gostou ou não gostou. Mas como é que eu vou saber que gostei ou não gostei, né? E aí, pô... E aí aquilo... Mas vendo o quê? Você vai ver nome. No máximo que você vai ver lá... A esquerda e a direita eu sei, mas pra desviar a bonita ou a feia, não coisa, né? Você olha o nome, não é Severina, não é... Não é Gertrude, então tá valendo. Não, mas assim, falando sério, é importante a gente entender também que o deficiente ele também pode utilizar esses aplicativos, né? E eu utilizei, né? Eu busquei, claro, a biografia das pessoas ali, né? O que elas escreviam sobre elas, né? O que me fez procurar muito mais a pessoa por atrativos que eu tivesse em comum com ela, né, do que propriamente dito uma imagem, né, propriamente dito uma foto, né? E aí eu, nessa desvia para cá, desvia para lá, né, desliza para cá, desliza para lá, eu acabei encontrando, né, hoje minha esposa, né, a Tati, e eu gostei porque eu falei com ela, fui dizer um oi no aplicativo, ela falou, tá aqui, eu não quero conversar por aqui não, tá aqui meu número de WhatsApp, vamos conversar por WhatsApp. Ela falou, beleza, pronto. Isso é que é mulher acessível. Já sensibilizou de eu ficar lá escrevendo meia hora, ter que ficar catando milho no teclado, que maravilha, já mandou áudio, já coisa. E aí eu acabei me relacionando com ela, né, e acabei casando aí com a Tati, né, e foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque é uma pessoa que não só busca me ajudar, né, e trazer acessibilidade em tudo que eu faço, mas é uma pessoa que busca também em mim a minha própria superação, né? Então, é alguém que me mostrou, por exemplo, que eu posso ser pai, né? E uma coisa que eu sempre sonhei, mas não imaginava ser possível como deficiente visual. Realmente acreditava que eu ia ter muita dificuldade, né? E ela sempre me ajudou em diversas coisas, seja em coisas físicas, seja em coisas em ação, seja como sonhos também, né? Não só é responsável por boa parte das coisas que eu faço, né? Quando eu tive, a gente, nesse período de pandemia, né? Tive que dar a minha aula online, né? E me vi totalmente desesperado como dar aula online, né? Nesses aplicativos da vida, Zoom, Microsoft Teams, né? Essas coisas todas. E ela me ajudou, me assessorou, sabe? Então, quer dizer, é muito importante ter uma companheira como ela, uma pessoa que pode me ajudar de diversas formas, mas não só nessas partes de assessoria, botar a mão no ombro, estar do lado, né, falar, e muitas vezes você acorda, caramba, cara, tipo, encarar a vida, né, é difícil, né, e aí, ainda mais na nossa condição, né, e ter uma pessoa do lado que fala, não, vamos lá, você consegue, sabe, eu tive
durante toda a minha adolescência, minha infância, adolescência, a minha mãe fazendo isso, né? Tem uma frase muito forte que a minha mãe falou para mim e eu guardo comigo até hoje, que é: você é muito mais do que um olho, né? E a Tati também, né, tá aí para me ajudar. E com ela veio a minha querida filha, né? A minha filha de coração aí, que ela é minha enteada, mas eu considero como filha, né? A Duda, que é uma menininha de 9 anos aí, que veio para me trazer carinho, veio para me trazer preocupação também, dor de cabeça, né? Mas veio a ensinar como, não só eu como pai, mas como pai de uma menina, né? Tendo que fazer coisas. Eu tinha aqui uma sala gamer maravilhosa, né? Com home theater, com televisão, não sei o quê, e aí virou um quartinho de unicórnio, né? Com arco-íris, né? Com posterzinho das Chiquititas, né? E eu tive que me reestruturar, né? Como pai de uma menina. E há um ano aí agora eu tive também o prazer e a felicidade de ser pai de um menininho que nasceu, né? O bebezinho Theo, que me ensinou também como desenvolver um amor de uma forma diferente, né? De como também ser um pai criando, né? Trocando fralda, dando banho, porque tem que acessibilizar, mas tem que fazer isso também, né, cara? Isso, claro, com certeza. Tem que tomar um xixi na cara, né? Tem que achar que... Não, isso que eu ia te perguntar sobre essa experiência. Se você nunca tomou uma mijada no peito, você não dá. E é pior porque... A coisa, é pai Nutella. Porque o pai que enxerga, ele pelo menos dá pra desviar, né? O pai que não enxerga... Isso. Ele tá ali, tipo, à mercê do moleque, tipo, ele tá ali com a cara aberta, bobeca até com a boca aberta ali, felizão, tranquilão, e ele manda ver lá, né? Mas eu acabei também tendo que aprender a fazer essas coisas, né? Desesperado, correndo atrás do moleque aqui para tentar pegar ele, e ele me dá um olé, passa aqui engatinhando por baixo das minhas pernas, né? Mas se esconde, eu falei agora, um cego procurando um bebê que tá se escondendo. Mas isso foi muito bom também, que me ensinou a ser um ser humano que eu jamais pensei que eu poderia ser, né? E hoje eu tenho essa família que me faz muito feliz. Uma coisa que você traz muito nessa sua fala, né? Essa questão do quanto, né? Que não é só estar presente, né? É ser presente. E assim, de repente... até a questão da própria Tati mesmo, ela traz você para esse universo, fazendo você entender que você é parte dele. E é parte importante. É a parte que, olha, tem boi não, filho. né? Tá aqui e não é só minha responsabilidade, é nossa. Com certeza. Existe a questão da divisão de tarefas, mas não é porque, nossa, né? Eu vou ter que cobrir 88% das coisas, ele só cobre 12%. Não. Né? Se é para dividir, vamos dividir certo. Vamos dividir. Eu sei até onde você pode ir e eu sei com certeza. O que você pode me ajudar. Pronto. Né? Com certeza. É isso que eu preciso de você e você vai ter que ser 100% dessa porcentagem que você tem que ser. Com certeza, né? E acho que a inclusão também passa por aí, né? Você não só dar artifícios a uma pessoa com deficiência para que ela possa se inserir no mundo, mas também dar deveres que façam com que ela tenha direitos iguais, né? Ela entenda os direitos que ela tem e os deveres que ela também tem. Exatamente, porque não dá para ser um deficiente ter suas regalias ali, beleza, posso bater bengala e andar e abrir espaço na calçada, né? E não entender a importância, os deveres que eu tenho, seja como cidadão, seja como ser humano, seja como pai, né? De família,
né? Então tem que dar bronca, entendeu? Tem que... De vez em quando a filha engana, fala que fez o dever e não fez, escondeu, e o pai é cego, não consegue ver o dever, ou então mostra um papel em branco pro pai, que é pior ainda, né? Isso é sacanagem, entendeu? Isso daí é falta de respeito com o pai. Mas a gente consegue contornar isso e consegue principalmente desenvolver da melhor maneira esse papel de pai, né? Independente de qualquer deficiência. Isso, acho que a gente consegue mostrar que assim, não é uma questão do limite, né? É uma questão do pensar da pessoa. É uma pessoa como qualquer outra, né? É capaz como qualquer outra. Não tenha questões antes de questionar, né? Toda questão deve ser trazida para si, olha, dá ou não dá. Eu acho que fala muito disso, né? Quando se pensa até em mercado de trabalho também, né? A gente fala muito dessa questão, né? Não suponha que eu posso ou não posso fazer. Pergunte, né? Me coloque para dentro dessa história, né? E muitas das vezes eu vou te surpreender. É difícil? Vai ser diferente? Vai ser de uma forma diferente? Vai. Mas vai ser possível. E aí, trazendo essa nossa história de acessibilidade, de parte, chegamos ao cume da nossa história. Ao grande momento. Aí, de repente, me chega o Rodrigo, nossa. Com tanta coisa para fazer, eu resolvi fazer mais uma, né, cara? Isso, tipo assim, é bem nessa vibe, né? A gente tem coisa para fazer, vamos inventar mais uma, porque é básico, né? De repente surge Doutor Meia-Noite, Super Blind Fighters, né? E acessibilidade, game. Aí todo mundo. Exatamente. Game? Game. Videogame. Game. Cego jogando videogame. Como assim? Não. Conta aí um pouquinho para nós como é que surgiu essa história. Como se alimentam, como se reproduzem, como jogam videogame, né? Bom, os games sempre estiveram na minha vida, né? Eu sempre me relacionei com videogames desde a minha infância, né? Eu sou o cara que passou por Master System, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Wii, Wii U, Switch, Xbox 360, Xbox One, ou seja, eu passei por todo tipo de videogame, né? E eu sempre gostei de videogame, né? Também aqueles fliperamas antigos que você ficava lá, com a sua mãe dava um trocadinho para você pegar uma ficha e você, feliz da vida, colocava lá para jogar. Só que aí chegava um cara maior do seu lado, colocava a ficha e você falou, ferrou. Ele te dava uma porrada. Agora, tava tão divertido. Te dava uma porrada e você perdia sua ficha, ficava sentado lá vendo as pessoas jogando. Então eu sempre tive conexão com os videogames, né? Eu sempre amei jogos, né? E aí, depois que eu adquiri a deficiência, eu me vi com um dos maiores hobbies da minha vida, uma das maiores paixões da minha vida, tendo que ser reconfigurada, né? Sim. Porque eu sempre joguei de tudo, né? Sempre joguei todos os jogos que eu podia jogar. E aí, quando eu adquiri a deficiência, eu falei, caramba, e agora? O que eu vou jogar, né? O que eu tenho para jogar, né? E, bom, primeiramente, é claro, diversos foram os momentos de frustração onde eu me encontrei não conseguindo jogar games, né? Não conseguindo jogar jogos básicos que eu sempre gostei de jogar, né? Então eu tive muita dificuldade de adaptação desses games, me frustrei muito, sabe? Taquei muito CD na parede, né? Eu lembro muito o recente, foi o último momento que eu fiquei bem frustrado, foi com o jogo The Witcher, né? The Witcher 3, porque eu joguei os primeiros, né, o 1 e 2, e aí o 3 eu fiquei muito ansioso para poder jogar,
E aí coloquei o jogo, né, no console e vi que não tinha nenhum tipo de acessibilidade, né? Eu não conseguiria avançar no game de uma forma produtiva, né? Fiquei muito mal com isso, né? Bom, a partir daí eu tive que encontrar meios para poder me divertir com os jogos. Acabei descobrindo games de luta, né, que são, sem querer, os mais acessíveis possível para deficientes visuais. Eles não fazem nenhum esforço para isso, mas acabam sendo pela proporção, pela dinâmica dos jogos de luta. Então, um cara que nunca se viu bom de jogos, eu sempre era o cara que esmagava botão, né? Tipo, aí batia, o cara do meu lado via, dava um Hadouken, o cara, como é que ele fez isso, né? E aí eu tive que me ver tendo que aprender essa mecânica de jogos de luta, né? E continuei jogando, né? Tentando me divertir, devolvendo alguns jogos que eu não conseguia jogar, né? Mas continuando a jogar independente de tudo, né? Durante a pandemia, né, eu estava jogando, né? E aí eu comecei muito a assistir alguns canais, né, de streaming, né? E aí eu comecei a ver e falar assim, caramba, é uma coisa legal, né? Um movimento legal que já acontece há algum tempo, né? E calhou de, durante a pandemia, a gente ter um jogo que fez um grande alarde, né, nesse movimento de acessibilidade para os games, que foi o jogo The Last of Us Part 2. Né? O jogo The Last of Us Part 2 ele chegou com uma bomba no mundo dos cegos, porque foi um game que me impressionou. Não só eu, como todo deficiente visual que teve essa experiência, no mínimo se emocionou, né? Eu chorei mesmo, chorei, no meio da madrugada tava caindo lágrima do olho, assim, entendeu? A gente teve aquele vídeo famoso do americano chorando, né, com a experiência, que é totalmente normal, todos nós fomos impactados por essa experiência, de um game que se encontrou totalmente acessível. A Naughty Dog, ela conseguiu trazer um game do grande escalão, um third party, para um nível de acessibilidade jamais visto, né? Então você consegue basicamente jogar tudo no game, você consegue progredir normalmente, sem precisar de ninguém falando para você o que tem que fazer, para onde você tem que ir, né? Você consegue, independente da sua deficiência, porque não é só deficiência visual, que as configurações de acessibilidade abarcam no The Last of Us Part 2. Então você tem deficiência motora, deficiência auditiva, há vários níveis de deficiência visual, zoom, contraste, ou seja, diversas coisas que permitem você jogar, inclusive algumas acessibilidades de movimentação da personagem, dos inimigos, alguns artifícios para você procurar item, procurar inimigos no cenário. Então, isso me impactou muito. E eu falei, caramba, a gente tem que brigar por isso e trazer mais jogos acessíveis, né? E aí eu falei, mas onde estão os deficientes, né? Onde estão essa galera? Onde é que está isso? Né? Onde é que está esse pessoal? E aí eu procurei na internet e muita pouca gente falando sobre videogame, né? Foi quando eu decidi que, cara, eu vou começar a criar um grupo, vou chamar pessoas, vou trazer gente, né? Hoje tenho a felicidade de Neymar ser uma dessas pessoas, né? De fazer parte desse grupo, né? E falei, cara, vamos, nem que seja para bater papo, sabe? E para essas pessoas se conhecerem, né? E mais do que isso, para elas, não só eu queria que elas interagissem entre si, mas que elas tivessem um lugar onde eles pudessem chegar e se sentirem tranquilas, né? Perante a sua deficiência. E aí foi quando eu pensei em criar o canal já extinto, né, Doutor Meia-Noite, né? E eu queria botar Demolidor, né? Mas aí, botei Demolidor, já tinha lá o Lei, já tinha outros demolidores. O que mais tem é cego querendo ser demolidor na internet, né? E aí eu falei, cara, não dá, né? É o herói que todo cego quer ser, né? Aí eu fui procurar um outro herói, né, que também tivesse deficiência visual, e encontrei o Doutor Meia-Noite, que é um herói cego da
da DC, né, que enxerga apenas na escuridão total, né? E aí eu comecei com esse canal, Dr. Meia-Noite, né? Primeiramente falando não só da deficiência visual, mas também de outras questões de inclusão, né? Aí onde o Neymar encontrou o meu vídeo sobre inclusão relacionada a homossexuais e transexuais, que também você encontra na história do game The Last of Us Part 2. Então a gente teve a questão da homossexualidade nesse game muito aflorada, né? E tratada de uma forma bem singular, bem carinhosa, bem singela, né? E assim como a transexualidade, que foi posta no game de uma forma muito única, né? E aí, com isso, eu fiz um vídeo sobre essa questão, né, da homossexualidade. Quem não conhece o jogo, quem não viu esse jogo, quem não teve contato com ele o Rodrigo trouxe é muito importante também. Ele traz uma temática, assim, não vou dizer completamente diferente, mas a temática dele é muito bonita por uma da forma como ele explicou, né? A questão do relacionamento dos protagonistas, né? De questões que até uma vez que a gente estava falando, né? Quando se fala de dar acessibilidade em si do jogo, não é meio total, né? Acho que é o que abrilhanta um pouco mais, né? Exatamente. E é um jogo que trata filosoficamente diversos conceitos: vingança, né? Redenção ou conflitos, né? Herói, vilão, né? Lado bom, lado ruim, lado certo, lado errado. São questões muito bem abordadas pelo game, né? E aí eu coloquei essa questão da inclusão, né? Falei também sobre vídeos como o que aconteceu com a galera lá, o grupo do Xbox Mil Grau, né? Que um dos integrantes fez aquela postagem extremamente racista com uma foto de negros destruindo coisas naquele período de George Floyd, né? E com dizer o que homens negros estão fazendo, e do outro lado astronautas da SpaceX com os dizeres o que homens brancos estão fazendo nesse exato momento. E eu achei aquela postagem de um grau tão absurdo, né, fora racista, e além disso, né, porque eu já tinha visto o filme, né, esse post ele se mostrava extremamente ignorante, né, dado o fato de que uma das pessoas mais importantes para levar o primeiro americano à órbita da Terra, para levar o primeiro americano ao espaço, foi uma mulher negra, né? Que é Katherine Johnson, né? Uma matemática, uma física responsável pelos cálculos que levaram o primeiro americano ao espaço, né? Rompendo dois parâmetros, né? A questão de ser mulher, ser negra. Negra, e no período dos Estados Unidos com total segregação racial, né? Com banheiros para brancos e banheiros para negros, né? Então foi bem importante esse vídeo, porque eu quis mostrar que o racismo ele não só tem suas camadas de discriminação, mas também de ignorância, né? E desconhece a verdade por trás dos fatos, né? E aí eu comecei com o Dr. Meia-Noite, levei o canal não só ao YouTube, né? Hoje eu tenho um canal no YouTube, depois lá para Twitch também, para as lives na Twitch, e comecei a levar o canal, direcionar para esse caminho. Só que chegou um ponto que eu comecei a entender que eu estava falando de muita coisa, né? E não estava me voltando à grande causa, que é o cerne da minha própria existência, da minha própria condição, né? Que é a deficiência visual, né? E eu comecei a perceber que precisava-se de um canal que fizesse mais também pelos deficientes, e é isso que agora eu estou buscando com o novo projeto, o canal Super Blind Fighters. Para quem não sabe, super é super, né? Blind é cego em inglês, né? E Fighters é lutadores em inglês, né? Então, super lutadores cegos, Super Blind Fighters.
que é um canal que busca não só o foco de games também de luta, porque é um escopo de game que é mais acessível, né, a deficientes, mas também busca trazer acessibilidade, né, trazer algumas ideias de acessibilidade, trazer games inclusivos, questionar e criticar construtivamente games não acessíveis, né? Eu estou fazendo uma saga lá no canal do Game Diablo, né? Que é um game que poderia ser facilmente acessibilizado, né? Ele infelizmente não é, mas poderia, né? E aí, com isso, eu busquei também trazer essa noção de acessibilidade para os deficientes visuais. O meu maior sonho é que um dia eu tenha um canal, um chat lá na live lotado de deficientes visuais, né? Com a galera podendo assistir, todo mundo assistindo a live. E eu, inclusive, quero dar artifícios para que os deficientes visuais, para ser um conteúdo exclusivo para deficiente visual também. Né? Eu estou buscando narrar as lutas aos poucos, claro. É difícil narrar, sendo que eu também não enxergo, né? Mas eu estou buscando trazer algum tipo de narração na luta, tirar sons de música na luta para que eles possam ter muito a audição dos sons dos golpes dos lutadores, né? Buscar trazer jogos acessíveis, questionamentos a jogos não acessíveis, né? E trazer artifícios para que deficientes visuais possam ter um conteúdo de entretenimento mais condizente com aquilo que tem a ver com eles, né? Porque acessibilizar também é isso, né? Também é trazer, não é só dar condição, né? Mas é fazer com que, uma coisa que eu procuro muito no canal é isso, que chegue pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam, que elas possam interagir, né? O The Last of Us Part 2 ele propôs isso. Não é legal você ter um jogo do ceguinho ali, que o ceguinho joga, e depois ele senta no bar com a galera. E aí, pô, o que vocês estão jogando? Pô, tô jogando The Last of Us, e você? Ah, eu tô jogando em audio game ali, que eu baixei. Audio game? Como é que é isso? Ah, não sei e tal. O The Last of Us Part 2 proporcionou um deficiente visual poder sentar numa mesa com uma galera, conversar. Pô, você passou daquela parte é difícil e tal, não sei o que lá. E acho que isso é o importante, né? Sim. Isso é o mais importante na acessibilidade, né? Que você possa ter artifícios ali para você conseguir interagir com a sociedade, né? A gente tem diversos filmes que tem sua audiodescrição, não tantos quanto deveria ter, né? Mas tem alguns filmes audiodescritivos. Só que aí o cego vai lá ver o filme audiodescritivo, ele vai no Instituto do Banco do Brasil, no Cinemas Cegas. Aí ele vai ver Ensaio sobre a Cegueira, o filme de Lavar e Fumaça, com audiodescrição. Isso. Nossa, isso. O Alto da Compadecida com audiodescrição. Que legal, que maneiro. Né? Mas aí você olha assim, eu quero ver, na época, né, que era por renúncia, eu quero ver Vingadores Ultimato. Tem? Vingadores Ultimato passando no cinema do lado ali, todo mundo vendo, tá querendo ver o ceguinho ali no Instituto Brasil, ali vendo Alto da Compadecida. Né? Tem exceção pro Vingadores Ultimato? Tem. Mas não, tem pra você, tem Alto da Compadecida. Pra você ver, né? E por que não ter Não, eu quero que você compartilhe, Rodrigo, a sua experiência do evento dos Vingadores? Vingadores Ultimato, foi incrível. Foi incrível. Foi incrível, porque assim, e é o que eu falo, por que não você ter sessões audiodescritivas, uma sessão, uma que seja audiodescritiva no cinema, que aí o cego sabe que naquele horário, pode ser meio-dia, 1h, não precisa ser o 9h da noite, o mais badalado, não, mas naquele dia, naquele horário do dia, ele sabe que ele tem uma sessão para ele ir e vai ter a descrição. Eu fui no Vingadores Ultimato com a minha esposa, né? A gente estava super eufórico para ver o Vingadores, e aí a gente sentou, estava assistindo o filme, né? E
E o Vingadores Ultimato ele não foi só um filme, ele foi um evento, né? Parecia arquibancada do Maracanã, a galera estava em pé, gritando, feliz da vida, o Vingadores, todos unidos, Avengers, Assemble, né? Tava todo mundo lá. E aí, teve uma cena que tava todo mundo eufórico, né? E aí, teve uma cena que aconteceu alguma coisa. Todo o cinema levantou, com alvoroço, com grito, parecia que tinha sido gol do Brasil. Todo mundo desesperado. E, pô, aí eu olhei pra minha esposa do lado e ela tava, tipo, chorando. E ela tava, tipo, caraca, o que que... E eu olhando aquilo, eu falando, pô, deve estar acontecendo uma cena realmente incrível. Que legal! Eu estou aqui e não estou entendendo nada. Que está todo mundo gritando e eu estou aqui. E aí as pessoas pararam, sentaram para continuar vendo o filme, e eu cutuquei ela, falei, o que aconteceu ali? O que aconteceu? E aí ela me falou, o Capitão América pegou o martelo do Thor. E eu, naquele momento de silêncio, todo mundo tinha parado, eu, o quê? E as pessoas, tipo... delay. O pequeno delay de euforia, né? De euforia, porque eu não tive a sensibilidade de saber o que estava acontecendo naquele momento, né? E também não teria, mesmo que tivesse uma descrição ali naquele momento, a galera estaria gritando, não ia... Então, assim, ou seja, a audiodescrição ela não passa só pelo fato de colocar alguém narrando os fatos. Passa por uma consciência social de que o cinema, por um filme audiodescritivo, tem que ter um outro comportamento das pessoas que estão assistindo, né? Porque quando o Capitão América segurar o Mjolnir, o narrador do filme audiodescritivo vai falar e o Capitão América segura o Mjolnir. E eu vou, isso! Pronto, tranquilo, né? E eu não vou querer ver um cara gritando, peraí, eu não escutei o que ela falou, o que ela falou, o que aconteceu mesmo? Quem segurou o quê? Né? Então, aquela sensibilidade só que não, né? Exatamente, porque a inclusão ela não é só ter artifícios e mecanismos para a acessibilidade, é você ter uma consciência inclusiva, é você não pegar o cego na rua que nem um saco de batata, colocar ele aqui, fica aqui, pronto, aqui. Eu tô te colocando aqui, ó. Fica aqui, você, ceguinho. Não. É você não ver um cego no meio-fio e achar que ele quer ser atravessado pro outro lado da rua. Isso. Às vezes ele não quer. Não é tipo assim, é chegar pro cara e perguntar: você tá esperando alguém ou você quer atravessar pro outro lado? Exatamente. Saber se ele quer atravessar ou não. Não é pegar ele como um saco de batata, que já aconteceu, né? Aí você. Exatamente. Tá, mas você trouxe eu aqui pra quê? Exatamente. Então você não queria atravessar? Não. Porque eu preciso voltar pra lá. As pessoas não entendem que isso é um nível de preconceito também. Sim. Se você chega numa loja, olha pra uma pessoa negra e fala, com licença, qual o tamanho dessa blusa? E ele fala, poxa, eu não trabalho aqui. Ah, não trabalha aqui? Ou seja, só porque ele é negro, existia a possibilidade de ele ser um servidor daquele lugar. Sim. Isso é um preconceito. Da mesma forma, você intuir que há uma necessidade para um deficiente visual que talvez ele não queira, de uma certa forma também um preconceito. O deficiente, coitadinho, não consegue fazer isso. O deficiente, coitadinho, tem que ser levado até ali que nem um saco de batata. O deficiente não sabe chegar. Às vezes sabe melhor do que você. Às vezes o deficiente visual está mais orientado que você no espaço. Entendeu? Ou então, mas... aquela pergunta básica, né? Nossa, você é casado? Ele é deficiente visual também? Pois é. E eu acho incrível que, tipo assim, se você encontrar uma pessoa que aparentemente enxerga na rua e ela tiver com um papelzinho procurando o endereço, você vai chegar para essa pessoa e falar, com licença, você quer alguma ajuda? Você não vai pegar o papel da mão dela e falar assim, dá o papel aqui, peraí, deixa eu ver. Onde é que você quer ir? Tá aqui, deixa eu ver. O que você tá? Tá, é ali, ó, moço, ali, ó. Mas ali o quê? Você não vai fazer isso. Mas se essa pessoa tiver uma bengala na mão, automaticamente parece que ela é uma coitada desesperada que não sabe o lugar e que, tipo, não precisa, pelo menos que você chegue e fale, com licença, você precisa de alguma ajuda? Acabou.
sem me tocar, sem me empurrar, sem pegar o papel da minha mão, sabe? Só com licença, sabe? Da mesma forma, eu acho que existe um preconceito em relação a você depreciar um deficiente visual, seja no mercado de trabalho, seja depreciar em relação à vida amorosa, a inteligência, às vezes até, sabe? E também colocar o deficiente visual num papel necessariamente de superioridade, sabe? Como, caramba, ele foi do ponto A ao ponto B. Parabéns pro cego. Nossa, caramba, que superação. Caramba, nossa, você é demais. Nem tudo que eu faço na minha vida é uma superação. Eu não acordo, vou no banheiro ali, uso o banheiro e uhul, ele usou um papel, caramba! Ele achou que tava aí. Caramba, sabe? Os deficientes visuais, eles querem ter uma vida normal, dentro do possível. Eu quero que simplesmente exista alguns artifícios que me acessibilizem algumas coisas para que eu possa ter a vida o mais normal possível, né? E nem tudo para mim é uma superação, né? O jogar videogame não deve ser uma superação e não deve ser encarado como uma superação, sabe? Muitas vezes as pessoas falam que nossa, que incrível um cego jogando videogame, entendeu? Mas isso, na verdade, esconde, vela um problema muito maior, que isso não deveria ser incrível, isso deveria ser algo normal. E se é incrível, é porque existe todo um problema de falta de acessibilidade que faça com que esse cego tenha que quebrar barreiras que são quase impossíveis, sabe? Que parece que mostra que ele está fazendo o que nossa, caramba, é muito além do que ele pode fazer. Sim, então o olhar não deveria ser para o deficiente visual maravilhoso que está jogando um jogo, e sim por que mais deficientes visuais não estão jogando jogos. Por que isso não é algo comum? Por que isso é algo estranho e distoante dentro de um universo normal? Por quê? Porque falta acessibilidade. Porque falta mais games como The Last of Us Parte 2. Eu gosto de falar até, desculpa o Lei, a galera que às vezes joga, e tipo, o The Last of Us, depois que todo cego jogou, aí já foi comum. Aí a pessoa, tipo, vem uma pessoa entrando na live de deficiente visual e fala: nossa, que incrível, você está jogando The Last of Us, isso é uma superação, parabéns pra você. Aí ele passa a ver outro cego jogando The Last of Us. Nossa, que incrível, que superação, você é incrível, está jogando The Last of Us. Aí ele vai no outro canal, tem outro cego jogando The Last of Us. Nossa, que incrível. Aí ele vai, não vou falar mais isso não, porque tem muito cego jogando The Last of Us. Não vou mais. Não vou mais na superação. Esse cego tá tudo jogando The Last of Us, pronto. Nossa, caraca, mano, esses cegos são Super Mario, são Super Leon. Nossa senhora. Pô, e que bom. De superação. E que bom que isso não é superação. E que bom que tem um jogo que diversos. A gente tem um colega meu, um colega nosso, como o Pablo, que foi lá, comprou um videogame para jogar e há muito tempo estava frustrado com a deficiência visual dele e pôde voltar a jogar um game como The Last of Us, sabe? E que bom que isso é algo normal. Que bom que tem muitos deficientes visuais que estão tendo essa oportunidade, sabe? E, cara, eu ficaria muito feliz com o canal Super Blind Fighters se... Claro que a gente busca likes, inscrições, visualizações, mas eu vou ficar muito feliz o dia que eu sentar no meu videogame, abrir a biblioteca de jogos e poder falar acessível, 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 não acessível, não acessível, 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 não acessível, 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 acessível. Isso me deixa feliz, sabe? Essa ideia, eu acho que é esse o objetivo, assim. Não é que a gente quer facilidade, né? A gente quer inclusão e acessibilidade. Exatamente. Eu não quero que se torne mais fácil porque não. Deficiente. Não. De modo algum. Isso para mim é necessário, né? Eu só quero que você olhe para essa condição como, opa, eu tenho que incluí-lo. Eu não tenho que facilitar algo para ele. Exatamente. Eu não tenho que... ele vai passar aqui e tem aquele totem ali que
todo mundo tem que ir lá e fazer algo e sair. Ah, não, vamos fazer o seguinte, pega esse totem e coloca lá no outro canto, que aí o pessoal comenta, caramba, porque o negócio estava ali no caminho, estava tão mais fácil, e por que colocou lá no outro lado? Não, porque o deficiente visual vai passar aqui, ou porque alguém vai passar aqui. Não, né? Simplesmente, não. Olha, ali no meio tem um totem. Exatamente, coloca um tipo de sinalização para mim que tem um toque e vai ser difícil passar. Empresas como... E aí a gente tem Naughty Dog e, por outro lado, a gente tem empresas como a From Software. Desculpa aos amantes de Dark Souls, né? Mas, From Software, você não precisa falar que o seu jogo tem que ser difícil e que a acessibilidade é um impeditivo para que ele seja difícil. Acessibilidade não é facilidade. Isso, não tem nada a ver com você, From Software, pode colocar um sistema sonoro de parry, ou seja, de aparar, de espada no seu jogo Sekiro, e ele vai ser difícil para mim da mesma forma, porque eu vou ter que apertar o som no momento certo, e eu vou errar isso várias vezes e vou tomar espadada, sabe? O jogo não vai se tornar mais fácil porque ele está acessível, ele vai se tornar jogável, sabe? E até o próprio, esse mesmo colega, o Pablo, falou, cara, eu tava frustrado, desliguei, fiquei 2 dias sem jogar o The Last of Us, porque eu não conseguia passar de uma parte e passei, sabe? E é isso. É um deficiente visual que, como qualquer pessoa, vai ficar 2 dias quebrando a cabeça, vai ficar puto da vida porque tá jogando o jogo, vai sentar e vai falar, consegui, sabe? E isso é acessibilidade, não é facilidade, não é tornar o jogo mais fácil, sabe? Mas é proporcionar a pessoas com deficiência que elas tenham a experiência do jogo, que elas possam chegar até o final, sabe? Que elas possam sentir como é a mecânica do jogo, como é a história, que elas possam se emocionar, que elas possam participar da história do jogo, sabe? Que elas possam ter mais momentos com videogames, né? E hoje a gente tem uma tecnologia tão incrível para fazer imagens em 4K, 60 FPS, 120 FPS, Ray Tracing, não sei o quê. Poxa, será que a gente não pode parar um momento para fazer configurações de acessibilidade? Sabe? Que bom que agora a gente tem uma premiação no The Game Awards de jogos acessíveis, que isso talvez faça as empresas voltarem a essa premiação com o intuito de vencer e façam com que elas tragam mais acessibilidade para os seus jogos. Botar uma mira automática num jogo de tiro não é difícil. Ah, mas vai ficar fácil no online. Não coloca no online, coloca só na campanha. Coloca só no modo casual, não precisa colocar no modo ranking. Só para a gente ter experiência. Só para a gente estar ali, jogando um Halo, jogando um Gears of War, jogando um FIFA, sabe? Acho legal que o FIFA tem alguma acessibilidade na hora do modo de treino ali dele, aí chega no jogo não tem essa acessibilidade, né? Vamos colocar essas pequenas coisas e vamos fazer com que esse nicho consuma, porque você vai ter potenciais consumidores. Quantas pessoas deficientes visuais compraram The Last of Us que não comprariam jamais se ele não fosse acessível? Puderam comprar, e compraram um PlayStation para jogar o The Last of Us. Eu comprei um videogame para comprar um jogo que não é acessível. E para jogar um jogo, às vezes. Para jogar um jogo, sabe? Aliás, se você é deficiente visual e joga videogame, você tem um dever cívico. Compre um The Last of Us Parte 2 para você. Sabe? Compre o The Last of Us Part 2. Ah, mas eu não tenho game, não coisa. Compra, porque você comprando, você vai dar mais dinheiro para a empresa, mais dinheiro para a desenvolvedora, e as outras desenvolvedoras vão olhar, como é que é? Como é que é dar dinheiro esse negócio aí? Pô, vou fazer também com o meu jogo aqui, sabe? E aí você vai estar ajudando toda uma classe com isso. E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido com o The Last of Us, e o canal Super Blind Fighters para tentar trazer isso a Lures, tentar trazer isso para a visão da galera, né? E também ser um espaço para a galera que seja deficiente, que a gente possa chegar ali, conversar com um cara que é vidente, um cara que enxerga, conversar com outro deficiente e ter um espaço ali onde você possa entender. Essa é uma casa acessível, é um espaço acessível, mas não um espaço para o ceguinho ficar e vamos aqui jogar um audio games. Vá para frente. Vá para o lado.
vá para trás. Não, eu quero que você aprenda a dar o Hadouken. Eu quero que você entenda os sons do personagem junto comigo. Eu quero que você se ambiente no jogo a um ponto de que você está jogando bem, daqui a pouco está jogando melhor do que eu, melhor do que muita gente, sabe? E eu acho isso importante, né? Que existe esse espaço. Então o canal hoje, esse projeto Super Blind Fighters, tem esse intuito, né? De trazer essa acessibilidade de uma outra forma. Não é um canal de cegos. É um canal inclusivo para cegos, mas num escopo muito maior, num escopo social, para que os deficientes visuais possam se inserir num todo e não ficar no mundinho fechado deles, entendeu? Que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que agora você falou. Porque, Rodrigo, assim, nosso papo assim, super interessante. Só para finalizar, na primeira vez que a gente sentou para conversar, gente, ficou 3 horas. E assim, 3 horas. Sou professor, cara, falo muito. 3 horas. A gente começou a falar 3 horas. 6 horas a gente estava lá, pendurado no telefone, falando. Né? E falaria mais, né? Como é que a gente tem muita coisa em comum e como assim, é legal a gente encontrar pessoas que tipo assim, têm a mesma sintonia. Né? Eu acho que também por isso que a gente trouxe ele aqui para fazer essa troca com ele. É aquela coisa de entender que a pessoa vibra na mesma sintonia, tá? O objetivo é o mesmo, né? Mas entendendo que a gente tem várias maneiras, né, de chegar ao mesmo objetivo. Né? Eu acho que é muito difícil, né, que a vida é. Eu acho que super interessante, como eu te falei, a gente ficaria mais 3 horas aqui falando normalmente. Né? E assim, queria que você deixasse aí o seu recado final, Rodrigo, né? O que você tem de mensagem final aí para a nossa audiência, né? Depois desse super bate-papo, que olha, vai para o Instagram, vai para o Twitter, vai para tudo quanto é lugar. Legal, bacana. Bom, quem quiser acompanhar o meu trabalho, tá? É só procurar por Super Blind Fighters, tá? Super Blind Fighters tem no YouTube, tem na Twitch, né? Tem no Instagram, tá? Onde eu posto fotos, no YouTube tem vídeos. Na Twitch tem as lives, né, que eu faço lá, sempre conversando com a galera, respondendo chat por chat, pergunta, comentário por comentário, né? Se você é deficiente visual, joga games, eu convoco você também para entrar em contato comigo, manda uma mensagem, um comentário no YouTube, um sussurro no Twitch, uma mensagem no Instagram, manda alguma mensagem para mim para colocar você nesse grupo que a gente está, grupo de deficientes visuais que jogam games, né? Você pode também estar nesse grupo para fazer parte de uma galera super legal, que troca uma ideia super maneira. Lá a gente tem outros canais, como Eternal Legends, o próprio Lei Demolidor, né? Tem o canal do Neymar VIP Paris, ou seja, a gente também tem pessoas ali que não tem canal, mas jogam, né? E gostam de jogar, gostam inclusive de desenvolver games, né? Então você também pode fazer parte desse grupo, manda uma mensagem para mim nesses canais, YouTube, Instagram, Twitch, ou então até mesmo pro Neymar, pode mandar aqui nos comentários. Manda pra mim também, que a gente também faz nos comentários do vídeo, né? Aqui também, para poder falar com ele, né? E pedir para entrar no grupo. E é isso, galera. Procurem por Super Blind Fighters se vocês querem ver algum conteúdo de acessibilidade, de games, né? De filmes também que eu vou trazer no canal, falando sobre filmes acessíveis. Né? E a gente continua aí na luta por um mundo mais acessível. Depois, não sei, acho que qualquer coisa o Neymar vai deixar o link na descrição. Depois eu vou deixar nos comentários, tá? Todos os contatos do Rodrigo, exatamente. Canal YouTube, Instagram, né? Twitter. E é isso aí. Tá todo mundo lá para todo mundo acessar e com certeza a gente vai ganhar ainda mais, crescer ainda mais. É isso aí, galera. Continue na luta, continue na batalha, né? Continue lutando aí por um mundo mais acessível.
sabe? E não desistam, não se frustrem porque um jogo não é acessível. Não, pelo contrário, procura esses canais, procura o canal do Neymar, procura esse grupo, sabe? E busque se divertir independente da sua deficiência. Eu ouvi essa frase e falo para você também. Você é mais do que um olho, é mais do que a falta de um braço, é mais do que uma cadeira de rodas, é mais do que um aparelho de surdez, é mais do que qualquer coisa. Você é muito mais do que a sua deficiência, né? E você pode trabalhar, estudar, namorar e também, por que não, jogar videogame, se divertir, né? Que também é importante para as nossas vidas. Beleza? Beleza. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Nada, que isso.